Olá, colegas. Neste capítulo, vamos tratar do controle da administração pública. Conforme nós já falamos lá no primeiro capítulo, todo poder tende ao abuso, tende a se tornar absoluto, de forma que, conforme eu até citei, já teve governante que falou que depois de descobrir o poder, ele deixou de beber. Talvez o poder seja mais inebriante. Já teve gente que falou que o poder sem o abuso não tem graça. Os doutrinadores afirmam que seria o inferno, seria o absolutismo, seria o império do arbítrio, se nas mãos da mesma pessoa existissem o poder de elaborar as leis, de aplicá-las e de dirimir os conflitos existentes na aplicação dessa norma. Daí a teoria da separação dos poderes, né? O pessoal critica a nomenclatura, porque o poder é uno, mas você separa funções, cria órgãos especializados, não só com base na ideia de que a especialização faz com que a atividade seja exercida com mais eficiência. Você especializa certos servidores em certas atividades. Mas fundamentalmente porque um órgão vai poder controlar o outro, evitando o arbítrio, de forma a proteger os próprios direitos e garantias individuais. Lembra daquele exemplo? A Constituição diz que ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Se alguém abusa e prende determinada pessoa sem que haja ordem judicial e sem que haja flagrante delito, estando em tempo de paz, a Constituição traz uma garantia, que é a garantia do habeas corpus, para proteger essa garantia que protege a liberdade, proteger essa garantia de que ninguém pode ser preso, salvo nessas hipóteses. Por isso que muitos chamam o habeas corpus, essas ações constitucionais todas, de sobregarantias, garantias das garantias. Muito bem, então vamos ter a possibilidade de ajuizar um habeas corpus para controlar um ato de um agente público que descumpriu o que consta na Constituição. Mas a gente aprende que não seria algo muito confiável para o administrado, para aquele cidadão que está preso, se esse habeas corpus fosse ser julgado pelo chefe do cara que o prendeu. O poder público, como falei algumas vezes, tem que ser honesto e parecer honesto, como a mulher de César. Então, se é dentro da mesma estrutura, pessoas que trabalham dentro da mesma sala, que tomam um café junto, às vezes saem juntos no fim de semana, é aquela pessoa que vai julgar o ato do outro, fica complicado. O delegado julgar o ato do agente da polícia, ou o superintendente, ou seja lá o secretário de segurança pública, ou o governador, pessoas da mesma estrutura. Aí não, você tem que criar órgão independente que não esteja dentro da mesma escala hierárquica para analisar o que o outro faz. Então a separação dos poderes foi criada e dentro dela, dentro do contexto da separação dos poderes, aparece a teoria dos freios e contrapesos, a teoria dos checks and balances, que analisamos, né, lá no primeiro capítulo. Então você que foi preso por um policial, ato do Poder Executivo, que as polícias estão vinculadas ao Poder Executivo, vai buscar sanar essa ilicitude acessando um outro poder, o judiciário, totalmente independente, que vai decidir se a prisão foi lícita ou não, de acordo com a consciência daquele julgador, a consciência do magistrado, e o que diz a Constituição Federal, sem qualquer vinculação hierárquica com o órgão controlado. Então vejam, a ideia de controles recíprocos é a ideia de proteger a própria Constituição e a sociedade. A Constituição traz os direitos e garantias individuais e para que eles sejam respeitados é necessário que um poder freie o exagero do outro, contrabalanceie a tendência arbítrio do outro. Então esse sistema de controles recíprocos que explicamos de maneira detalhada lá no primeiro capítulo com relação à teoria, vai ser agora detalhado de uma maneira até mais prática, se falando dos mecanismos de controle, principalmente da atividade administrativa. Sempre tendo em mente que na prática o que se defende é o cidadão, é o povo em geral. Seus direitos estariam em risco se não fosse possível que uma estrutura
controlasse atos de outra, sem que esta primeira estrutura tenha uma vinculação hierárquica, algum grau de dependência dessa outra. Então, desde a teoria da separação dos poderes, a ideia básica é proteger direitos e garantias individuais. Afinal de contas, toda a estrutura estatal existe com a finalidade da consecução do bem comum. É a finalidade precípua, última e até única do Estado. Claro que existem várias coisas que o Estado tem que fazer para atingir esse objetivo, mas, em primeiro lugar, a ideia é que, mesmo a separação, o objetivo é garantir esses direitos individuais, garantir o bem comum, com um poder controlando o outro, evitando abusos e arbítrios, né? Então, teoria da separação dos poderes tem por objetivo limitar arbítrios de forma a proteger os direitos individuais, certo? A teoria dos freios e contrapesos, os poderes constituídos possuem a prerrogativa de controlar, frear, contrabalancear a atuação dos demais poderes, de forma que cada um deles tem autonomia, possui liberdade, mas uma liberdade vigiada. Lembrar que a soberania é do ente estatal, a soberania, esse poder incontrastável, é do Estado. Mas, quando a gente separa as funções de Estado, cada um exerce um pedaço da soberania, mas aí não é uma coisa incontrastável, é uma liberdade vigiada, porque todo poder ele está sujeito a algum tipo de controle. Tudo isso para fazer com que o poder não seja usado de maneira a desviar do interesse público, a desrespeitar as garantias atribuídas ao povo. Ok? Bem, o que vai nos ser mais importante aqui é o controle da atividade administrativa. Mais importante porque estamos estudando direito administrativo. A questão relativa, por exemplo, ao controle de constitucionalidade que um poder exerce sobre o outro, né? O Supremo Tribunal Federal julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, derrubando uma lei que foi editada pelo Parlamento e sancionada pelo Presidente da República, o poder de veto que tem o chefe do Executivo por motivos de interesse público, né? O veto político, ou por motivos de inconstitucionalidade, tudo isso é estudado com grande profundidade no direito constitucional. Porque em direito administrativo, especificamente, nós vamos aprofundar bastante a questão relativa ao controle da atividade administrativa. E aí é bom que a gente recorde que a atividade administrativa é exercida no âmbito de todos os poderes. É no poder executivo que ela encontra a maior aplicabilidade. O poder executivo é o poder que administra por excelência, é sua função típica. Só que os demais poderes também administram, né? Administram principalmente para atender seus próprios interesses. No poder legislativo existe a atividade administrativa de nomear servidores, fazer concursos públicos, conceder licença, conceder férias para os servidores em geral. Assim como acontece no judiciário, ambos, legislativo e judiciário, administram os bens que lhes são confiados. Mas vejam, é sempre algo voltado ao interesse daquele próprio poder para que ele possa desempenhar com mais liberdade a sua função típica, jurisdicional no caso do judiciário, e a função de legislar, aliada também a de fiscalizar no caso do poder legislativo. Claro, no executivo, quando se fala em atividade administrativa, é lá que ela ganha a sua casa como função típica. A função típica do poder executivo é administrar, certo? Então a gente vai falar bem mais do poder executivo, os exemplos são mais voltados para o executivo, porque o executivo não administra apenas para atender seus próprios interesses de forma a ter autonomia. O executivo é ele que, no exercício da atividade administrativa, traz de maneira concreta as utilidades que a Constituição prevê que o Estado tem que entregar para o cidadão. Os serviços públicos em sentido estrito. Porque, vejam, a Constituição e as leis prevêem o dever do Estado de conceder educação para a sua população. Só que as escolas, com os seus professores, estão dentro do Poder Executivo. É na Constituição que está a garantia de segurança, segurança pública também, que o Estado deve dar para a sua população. Só que as polícias estão no Executivo. A concretização prática da política de segurança pública é feita dentro do Poder Executivo. E isso eu posso falar para praticamente qualquer função estatal no que concerne a serviço público em sentido estrito, de trazer utilidades, atender necessidades ou comodidades serem trazidas também para a população. A função, claro, jurisdicional é importante, mas para dirimir conflitos. A função legislativa é fundamental para atender o interesse público, mas a concretização prática disso
é na atividade administrativa exercida dentro do Poder Executivo. Então, dentro dessa linha, claro que a atividade administrativa é exercida no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, mas é no Poder Executivo que a gente vê o poder administrativo por excelência, é atividade típica. A atividade administrativa é atípica no Legislativo, é atípica no Judiciário, certo? Então, o controle da atividade administrativa tem como base fundamental o princípio da legalidade. Porque a gente já estudou que a legalidade no âmbito da administração pública vai significar que o agente público, ele só pode agir quando autorizado por lei e nos estritos limites da lei. Se ele ultrapassar, se ele sair daquelas barreiras, daqueles lindes legais, daquelas balizas, se ele transbordar, ele ensejará em ilegalidade, enseja ilegalidade, o que propicia o controle, seja por ele próprio, né, pelas próprias autoridades até daquele mesmo poder, seja dentro da mesma estrutura, seja por outros poderes, como decorrência da teoria que nós acabamos de citar, que é a teoria dos checks and balances. Então, o controle da atividade administrativa, o principal aspecto é o da legalidade. Mas a evolução do direito permite que hoje em dia outros aspectos também sejam controlados, conforme nós vamos detalhar no transcorrer desse capítulo. Então, a ideia é que essa atividade administrativa, ela é a principal aqui no Executivo, mas também vai existir dentro do Legislativo e Judiciário, por isso nós vamos dar alguns exemplos relativos a esse poder, a esses poderes e o controle da atividade administrativa também dentro deles. Vamos falar de importantíssimas classificações muito usadas na fraseologia jurídica, na terminologia dos livros, das peças, né, dos pareceres, dos relatórios, dos documentos oficiais que vocês vão encontrar no exercício das atividades que vierem a exercer, que tenham a ver com a administração pública. Então são palavras, são expressões que são usadas corriqueiramente e é absolutamente fundamental que você conheça bem essas classificações para conseguir se referir da maneira tecnicamente correta a cada uma das situações que nós vamos narrar. Então, em primeiro lugar, existe o controle, a classificação do controle, quanto à natureza do órgão controlador. Claro, se nós temos 3 poderes, né, as funções de Estado chamadas de poderes, nós temos um poder em que a função típica é administrativa, outro que a função típica é legislativa e outro que a função típica é judicial. Esses poderes se controlam reciprocamente. Então, dentro dessa linha, de acordo com o órgão que estiver controlando, o controlador, quem estiver exercendo controle sobre o outro, nós podemos classificar o controle como um controle administrativo, um controle legislativo ou um controle judicial. Por exemplo, quando um determinado órgão do Poder Executivo nomeia um servidor, se, por exemplo, esse servidor não passou em concurso público, é um ato absolutamente ilegal, claro que, por exemplo, o Ministério Público pode provocar o Judiciário e, numa ação judicial, o Judiciário exercer o controle sobre aquele órgão administrativo, anulando aquele ato e colocando aquele servidor de volta para a rua. Seria um controle judicial feito sobre uma atividade administrativa, ok? Então, controle judicial. Existe o controle que o próprio Poder Executivo pode fazer. Imagine que o ministro daquela pasta tomou conhecimento desse ato de nomeação de um servidor sem concurso e anulou. É um controle administrativo que está sendo exercido sobre a atividade administrativa do próprio Poder Executivo. Claro que o Judiciário também faz controle administrativo. Quando praticam, imagine que tenha sido no Judiciário a nomeação de um servidor sem concurso público. Os superiores hierárquicos podem colocá-los na rua também mediante controle administrativo, certo? Mas o principal é que se o controle é feito na seara administrativa, se o órgão controlador está exercendo uma função administrativa, nós temos um controle administrativo, que normalmente, por excelência, acontece isso dentro do judiciário, apesar de existirem vários outros casos que serão detalhados aqui. O controle judicial é o judiciário na sua função jurisdicional, exercendo essa função controladora. Quando se fala do controle legislativo, nós temos o Congresso, por exemplo, ou a Câmara, ou o Senado, ou os órgãos equivalentes nos âmbitos estaduais e municipais, em que não há bicameralismo, né, só há a Assembleia, órgão único nos estados, ou, no caso dos municípios, a Câmara de Vereadores, ou no caso do DF, né, a Câmara Legislativa. Então você tem órgãos que também exercem função de controle sobre outros poderes. Por exemplo,
quando os estados e municípios querem contratar operações financeiras externas, empréstimos externos, por exemplo, a Constituição prevê que o Senado Federal deve autorizar a operação. Então você tem um controle legislativo exercido sobre determinada atividade. Então você tem o legislativo controlando, o judiciário controlando, a administração controlando. De acordo com a natureza do órgão controlador, portanto, o controle pode ser chamado de administrativo, de legislativo ou de judicial ou jurisdicional, que é uma expressão equivalente para esse efeito. Bem, quanto à localização do órgão de controle, uma das mais importantes classificações na prática, controle interno e controle externo. Aqui você vai olhar onde este órgão controlador está localizado na estrutura estatal. Se ele está dentro da mesma estrutura que está sendo controlada, se está dentro, o controle é interno. Se ele vem de outra estrutura, o controle é externo. Assim, por exemplo, aquele caso que eu citei, em que é nomeado um servidor sem concurso público, se o ministro percebeu que o secretário fez isso de maneira errada, vejam, na esfera federal, o ministro da Fazenda, por exemplo, o secretário da Receita fez algo errado, o ministro reviu, está dentro da mesma estrutura, é controle interno. Ambos estão dentro do Poder Executivo Federal. Agora, se houve uma ação judicial e o judiciário é que anulou aquela nomeação, o controle veio de uma estrutura de fora do Poder Executivo, foi outro poder. Então você tem controle externo. Então interno e externo é com relação à posição do órgão controlador relativa à estrutura que está sendo controlada. Se fazem parte da mesma estrutura de poder, você tem controle interno. Se é de uma outra estrutura de poder, você tem um controle externo. É essa a linha de raciocínio. Com uma peculiaridade a qual vocês têm que tomar cuidado, têm que prestar atenção a ela, né? Vocês têm que tomar cuidado com ela, que é a questão relativa às entidades da administração indireta, estudadas no capítulo 2, relativo à organização da administração pública. A gente sabe que as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são pessoas jurídicas, certo? Que não são hierarquicamente vinculadas ao Poder Executivo. Mas tem uma vinculação sim, que não é hierárquica, mas é uma vinculação que a gente chama de tutela administrativa. O Poder Executivo Federal tem alguns ministérios, alguns, não, né? Isso é bondade, tem muitos ministérios, e as entidades de administração indireta são vinculadas a esses ministérios, de acordo com a área de atuação. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério da Fazenda. E, portanto, o Ministério da Fazenda exerce uma tutela administrativa sobre o Banco do Brasil, basicamente tentando fazer com que o Banco do Brasil caminhe na finalidade para a qual ele foi criado, um controle finalístico. Em alguns casos, se prevê controle direto realizado pelo órgão do Poder Executivo sobre certos atos de uma entidade de administração indireta. Apesar da entidade da administração indireta estar vinculada ao Poder Executivo, apesar disso, nós não podemos esquecer que ela é outra pessoa, a entidade administrativa é outra pessoa. Então, com relação a esse tipo de controle, se entende que é um controle administrativo também, mas externo, porque vem de outra estrutura, vem de outra pessoa. Tá? Essa terminologia não é muito cobrada em prova, porque ela gera uma certa dúvida, né? Existem até posicionamentos um pouquinho diferentes, mas o entendimento básico, mais adotado por quem analisa, se propõe a aprofundar a matéria, é que, no tocante a uma instituição que tem personalidade jurídica própria, instituição da administração indireta, quando vem um controle lá daquele poder a que aquela instituição está vinculada, então esse controle está vindo de fora da própria instituição, portanto seria um controle administrativo externo, ok? Agora, em prova o mais cobrado é dentro da estrutura dos próprios poderes. Quando você tem o judiciário analisando um ato praticado pelos demais poderes, nós temos o controle externo. Eu dou logo o exemplo do judiciário e não o exemplo do Tribunal de Contas auxiliando o parlamento, porque aí todo mundo já sabe, isso é o controle externo. Porque aí você tem um sistema de controle externo nominado assim pela Constituição. Claro que quando o Tribunal de Contas analisa um ato do Executivo, isso é controle externo. Formalmente, o Tribunal de Contas se encontra inserido no Legislativo.
certo? Apesar de que ele é totalmente independente do parlamento. Nós vamos falar bastante de Tribunal de Contas nesse capítulo sobre controle, certo? Mas de cara percebam, se ele está dentro da estrutura do legislativo e controla o judiciário ou o executivo, ele está fazendo controle externo, ok? Sempre controle externo. Dá-se esse nome, sistema de controle externo. Mas mesmo os órgãos que não carregam esse nome oficial dado pela Constituição, quando eles controlam outros poderes, eles estão fazendo controle externo também. Porque para ser externo, basta vir de outra estrutura de poder. Basta vir de outra estrutura de poder, não importa o nome que você vai dar. Na mesma linha se fala do controle interno. Há aqui um ponto que gera algumas interpretações equivocadas. O controle interno pode ser hierárquico ou institucionalizado, caso que ele é feito por órgão especializado. Vamos dar novamente um exemplo da esfera federal que pode ser adaptado para qualquer ente federado. Quando, por um acaso, pegar o mesmo exemplo e agora detalhar. Quando você tem um ato praticado pelo secretário da Receita Federal, e esse ato é controlado pelo ministro da Fazenda, a qual a Secretaria da Receita Federal se encontra vinculado, esse ato é controlado de forma administrativa, claro. Então você tem um controle administrativo interno. Interno por quê? Porque o órgão controlador está na mesma estrutura, como nós já explicamos. E é interno hierárquico, porque decorre da hierarquia. Esse caso de controle hierárquico não precisa vir expresso em lei alguma. É natural em qualquer instituição. Mesmo numa instituição privada, claro que seu chefe controla o que você anda fazendo. Claro que se você fizer algo completamente errado, seu chefe vai ter o poder de corrigir, de desmanchar. Então decorre da hierarquia o poder dever de vigilância. Tanto é que de vez em quando você pune uma autoridade dizendo que ela teve culpa invigilando. Invigilando a expressão em latim, falando que ela falhou no seu dever de vigilância quanto aos atos dos seus subordinados. Então, o controle interno hierárquico é a coisa mais comum do mundo, existe em qualquer tipo de instituição e não poderia ser diferente nas instituições públicas. É a coisa natural, mas tem que ter hierarquia para você controlar os atos dos seus subordinados sobre todos os aspectos, ok? Aspectos de legalidade, até de conveniência, de oportunidade. Você fez algo que seu chefe considerou inconveniente, o natural é que ele possa rever aquele seu ato. Ponto. Só que existe um controle interno institucionalizado que não depende da existência de hierarquia entre controlador e controlado. Quando eu falo institucionalizado é porque se cria uma instituição, um órgão específico com função de controlar, que vai controlar atos de outros órgãos, mesmo sem que haja hierarquia. Nesse caso, claro, tem que haver lei prevendo essa possibilidade. Para você controlar atos dos seus subordinados, você não depende de uma lei específica tratando dessa hipótese, porque decorre da hierarquia o seu poder dever de vigilância quanto ao que o seu subordinado faz. Só que, para você controlar atos de outros órgãos ou outros agentes que não estejam subordinados a você, você precisa de lei, mesmo que você esteja na mesma estrutura de poder. Claro que, por exemplo, o Ministério da Fazenda não pode, sem nenhuma previsão, controlar um ato praticado pelo Ministério da Saúde. Se for um ato financeiro que tem a ver com o Ministério da Fazenda e houver lei prevendo, beleza, mas sem lei, não. Dentro desse contexto de a lei poder prever o controle realizado por um órgão sobre outros que nem tenham hierarquia, mas sejam da mesma estrutura, se criaram os sistemas de controle interno, que hoje devem ser criados por imposição constitucional. Sistemas de controle interno. Na esfera federal, existe a famosa CGU, Controladoria Geral da União. Eu, inclusive, lembro que na época que trabalhei na CGU, foi o meu primeiro cargo público para administração direta, foi na CGU, ela se encontrava na estrutura do Ministério da Fazenda, o que muitos consideravam estranho, né? O que tem a ver a CGU exatamente com o Ministério da Fazenda? Claro que a Fazenda lida com matéria financeira, aí tem a ver com controle de gasto, controle financeiro, mas era um tanto quanto estranho a CGU ser subordinada ao ministro da Fazenda e ter que controlar todo o poder executivo, inclusive atos do ministro da Fazenda, né? Controlar a secretaria que está do seu lado, sem ter hierarquia, e o pessoal achava estranho, um sistema de controle interno. Não havia problema técnico com isso, mas muitos achavam estranho.
Depois houve uma mudança e a CGU, ela passou a ser subordinada diretamente à presidência da República, passou a ter quase que um status de ministério, certo? Então, dentro dessa linha, você tem um órgão, uma instituição que foi criada para controlar outras, mesmo que não lhe sejam hierarquicamente vinculadas. Um sistema de controle interno. Por isso que a gente fala controle interno institucionalizado, mediante órgão especializado, que não depende de escalonamento hierárquico. Ela pode controlar qualquer órgão dentro daquela estrutura, porque a lei prevendo isso, como é o caso da Controladoria Geral da União, e como a gente falou, isso pode ser adaptado para qualquer ente federado, não importa o nome que se dê. Normalmente os entes federados, vendo o sucesso que foi a criação da CGU na esfera federal, o sucesso do trabalho da CGU, os resultados demonstrados, então isso foi replicado para diversos estados que criaram suas CGEs, né? As Controladorias Gerais do Estado. Não importa o nome, a CGU na época se chamava Secretaria Federal de Controle, na época que lá trabalhei. Certo? Então existiam estruturas meio esquisitas de acordo com a finalidade para a qual o órgão era criado. Existia uma estrutura grande dentro do Ministério da Fazenda, existiam CISETs nos diversos ministérios. Bem, é passado. Hoje temos as CGUs, a CGU, melhor dizendo, e as CGEs, municípios podem criar as suas CGMs, que são órgãos de controle interno dentro da estrutura do Poder Executivo, com a possibilidade de controlar os atos desses órgãos, mesmo com relação aos órgãos que não lhes sejam vinculados, porque não depende de hierarquia. Então existe o hierárquico, existe aquele mediante órgão especializado. Controle externo envolve qualquer caso em que uma estrutura de poder controle outra. A Constituição Federal prevê no artigo 74 a obrigatoriedade de criação de sistemas de controle interno, aquele sistema que a gente fala que é controle interno institucionalizado, não importa o nome que se dê. Se diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, controle administrativo interno, com a finalidade de... Então vejam, a amplitude do controle interno vai avaliar cumprimento de metas previstas no PPA, o Plano Plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Cuidado aqui com o princípio da simetria. A gente fala que isso vale para a União, mas isso é replicado de maneira semelhante para estados e municípios. Se faz a devida adaptação, ok? Então você tem, a União elaborou um plano plurianual, que é um plano que tem a mesma quantidade de anos do mandato do chefe do executivo, mesma quantidade de anos, mas não há coincidência, né, de época, né, porque o plano plurianual de um presidente começa a ser aplicado a partir do segundo ano do seu mandato. Mas o controle interno vai avaliar. Vejam que é uma coisa que não é só legalidade, tem a ver também aqui com eficiência, né, cumprimento de meta que foram previstos no plano plurianual. Também a legalidade, né, comprovar a legalidade, avaliar resultados quanto à eficácia, eficiência de gestão orçamentária, verificar se está cumprindo direitinho o que está no orçamento, financeira, entrada e saída de dinheiro, o patrimônio dessas entidades, tudo isso vai ser analisado pelo sistema de controle interno. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, por exemplo, quando a União ela consegue dinheiro emprestado com instituição financeira internacional, esse controle também é feito, dessas operações, também é feito pelo controle interno. Né? Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E esse apoio é feito principalmente com base no que diz o parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Percebam, é uma obrigação de ser dedo duro. Isso tenta evitar que o controle interno ele seja capturado por interesses do poder que ele tem que controlar. Porque a gente tem que lembrar que a CGU ela está dentro do Poder Executivo controlando, mas ela está subordinada ao Presidente da República. Poderia a CGU, imaginemos, se não fossem essas regras, e ela não funciona assim, claro, mas poderia a CGU ser invadida por um espírito corporativo de defesa do próprio Poder Executivo e dizer, eu não vou dar tiro no pé, eu não vou denunciar para outro poder, o controle externo, está lá no Legislativo, coisas que eu vi aqui,
Usada a ideia de que roupa suja se lava em casa, vamos resolver aqui dentro. O normal é a CGU atuar, tentar corrigir, mas a ilegalidade está configurada, é insanável, comunica o órgão de controle externo. Pelos termos constitucionais, seria qualquer irregularidade, mesmo leve, qualquer ilegalidade, isso tem que ser comunicado ao Tribunal de Contas da União. Então, uma providência anticorporativa, fazer com que o controle interno ajude e apoie o controle externo, munindo-o até de informações que podem levar à punição de autoridades do poder que está sendo controlado. Então, dentro da mesma linha, se coloca o dever ou a possibilidade de qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, também poder representar para o Tribunal de Contas da União. Para deixar claro que não é só o controle interno. O controle externo pode ser provocado por qualquer cidadão, mas o controle interno também tem que provocar o controle externo quando se vir diante de ilegalidade. Então, providência anticorporativa que tenta evitar que o controle interno pense mais na estrutura em que ele está do que na necessidade de punir e corrigir eventuais desvios. Então, com isso, a gente conclui essa classificação. No próximo bloco, a gente começa a tratar das demais classificações. Até lá, tchau, tchau.